Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, primeira série do ensino médio. E aí, professor, continua funções? A gente até brinca com vocês, não é? Queridos, primeira série, conteúdo de álgebra é o ano todo função. É função do primeiro, é função do segundo, é função modular, exponencial, logarítmica. Sendo que agora vamos começar a função nova. Já trabalhamos a função do primeiro grau bem trabalhada, professor, desde a parte teórica, a aplicação de situações, problemas muito parecidas com o Enem, inclusive a gente trouxe muita questão do Enem. Apresentamos dois processos resolutivos, método algébrico, método geométrico. Faltou as aulas? Dá uma espiada lá na plataforma do canal Educação, que você vai visualizar tudo que já foi falado de função do primeiro grau e função do segundo grau. E olha lá, cai no Enem? Todos os anos cai em função do primeiro, do segundo, exponencial e logarítmica. Continua a função? Continua a função. Qual que é a função da vez? Vem cá comigo, já estou vendo galerinha conectada. Bom dia, grande Gabriel, Alencar, José William, Giovana. Opa! E a galera da escola, deixa eu ver aqui. Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, Guaribas, Uruçuí. Sejam todos bem-vindos, o meu bom dia para vocês. Também estou acompanhando vocês pelo chat aqui. Vamos começar hoje o conteúdo. Professor, deixa eu ver aqui. Qual que é o conteúdo? Está aí na tela, professor. Função exponencial. O que me lembra a função exponencial? Professor, é difícil? Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Alguns alunos dizem que a matemática é complicado, é que tem muita conta. Quando bota letra com número, começa a complicar aquela coisa toda lá. É só função. Eita, já viu função trigonométrica, hoje exponencial. Então, para a gente trabalhar não só com esta função, mas com todas as outras, o que é o pré-requisito para o aluno? Saber as operações matemáticas básicas. Como assim, professor? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. E além dessas quatro, que são as quatro bases, eu também tenho que saber trabalhar com potências e raízes. Mais potência até mesmo do que raiz no que se refere à função exponencial. Exponencial vem de expoente. Então, como é que a gente começa a apresentação desse conteúdo? Recordando o que você tem que saber das operações matemáticas para estar compreendendo o todo. Quando eu digo de operação matemática, a operação que está inteiramente ligada ao conteúdo. Eu estou falando, professor, da potenciação e da radiciação. Mais potência do que raiz. Deixa eu te perguntar, para a gente trabalhar com essa função exponencial, fazer a definição da função exponencial, fazer a análise e interpretação gráfica de uma função exponencial, eu basicamente tenho que saber trabalhar com potências. Tá bem aqui, ó. Qual que é o objetivo da nossa aula? Expressar a relação entre potenciação e logaritmo. Professor, mas não é exponencial? É sim. Uma coisa que o pessoal às vezes acaba achando que nós estamos falando praticamente de coisas diferentes. Se eu estou falando de função exponencial, eu também estou falando de função logarítmica. É como se as duas andassem juntas, professor, uma coladinha na outra. Eu só entendo função logarítmica se eu entender função exponencial. A base do logaritmo é a função exponencial. Como é que a gente vai proceder? Atividade, gente. Da teoria à realização de atividades em classe. Então vamos começar com o básico mesmo. Recordar com você. Vai que você não recorda do cálculo da potência, bem como as suas propriedades, você já vai lá no chat, você que está na escola acompanhando. Não se acanhe não. Pessoal, eu que vou perguntar, gente, pede para o professor colocar. Professor, pergunta aí para o professor lá do canal Educação, o que é isso aqui que eu não entendi ou eu não me lembro. Eu posso perguntar? Pode, gente. Pergunta para o tio colocar aí a resposta. A resposta não é a pergunta, ou a sua resposta. Quando a gente estiver fazendo as atividades, pode perguntar mais de uma vez, pode perguntar coisas simples. Não fique com vergonha, não. Pergunte. Você lembra de todas as propriedades, Gabriel? Tem que lembrar. Tem que lembrar. Vamos começar do básico aqui.
Potência, professor. Potência é aquele número embaixo, tem um númerozinho pequeno em cima, não é? Que são, respectivamente, minha base e meu expoente. Um dos cálculos de potência que a gente já faz direto, onde não há necessidade da conta, é a potência de expoente zero. Toda potência de expoente zero é sempre igual a 1, com uma única exceção. Não existe zero elevado a zero. Então, professor, eu estou no meio de uma conta lá da minha função exponencial, eu estou trabalhando com número natural, eu estou trabalhando com número inteiro, racional, ou seja, professor, eu estou trabalhando com qualquer tipo de número. Se tiver uma potência elevado a zero, o resultado é sempre 1. Então, se eu coloco ali para ti 0,65 elevado a zero, tu vai precisar fazer conta? Não, professor, é 1, muito fácil. Easy, né? Como vocês colocam para mim. Professor, se o número for negativo, é elevado a zero. Se o menos estiver dentro do parêntese, o resultado é 1. Professor, ali o senhor tem 0,23. O senhor tem uma dízima periódica, professor. Prof, está elevado a zero. Eu vou precisar transformar aquela dízima em fração? Não, é igual a 1. E se for fração, professor? Também é igual a 1. Eu acho que nenhuma dúvida quanto ao cálculo de potências com expoente zero. Só atenção em uma coisa. Quero que você tenha atenção em uma coisa. 0 elevado a zero não existe. Ou, depende do livro, depende do matemático, algumas situações ele diz que 0 elevado a zero é indeterminado. Resumindo, professor, eu vou precisar calcular isso aqui? Não. Qualquer outro número elevado a zero, 1. Foi, professor. E quando o número tem expoente 1? Estou indo bem devagarzinho. Então, qualquer detalhe, você vai lá, não acumule dúvida, não. Senão, você vai chegar no meio do processo, você vai dizer, professor, não estou entendendo isso aí, não. Aí, eu vou fazer as perguntas para você. E aquele negócio que eu expliquei lá no começo, que vocês não me perguntaram, ficaram com dúvida e não perguntaram? Por vergonha? Não acredito, professor. Perguntem. Bacana? Mas está fácil. Até agora, eu concordo que está fácil. Olha só. Toda potência de expoente 1, o resultado dá o próprio número, professor. Então, se eu pegasse 0,25 elevado a 1, professor, menos 1,6 elevado a 1, menos 5 oitavos elevado a 1, 0,6666 elevado a 1. Professor, se o expoente for 1, o resultado é o próprio número, é a própria base da potência. Prof, de boa, também está tranquilo. Professor, agora, e a conta mesmo? Se o expoente não for 0, se o expoente não for 1, porque esses aí a gente já sabe de cabeça quanto que dá. Como é que eu faço para calcular potências onde o meu expoente é um valor maior do que 1? Queridos, algo que sempre causa uma certa confusão, ou por parte dos alunos, desatenção na realidade, é que para nós calcularmos uma potência, nós vamos repetir a base, multiplicando do tanto de vezes que é o meu expoente. Então, se eu tenho ali 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2. Não é para fazer 2 vezes 3. Já vou logo colocar o que você não pode fazer. Você não pode pegar a base da potência e multiplicar pelo expoente. Você pega a base e você vai repetir ela do tanto de vezes que é o teu expoente. Tipo, eu tenho aqui 2 elevado a 3, você vai pegar o 2, ó, 1, 2, 3. Você vai escrever a base da tua potência, o produto, professor, dos fatores do tanto de vezes que é o teu expoente. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 elevado a 3 não é 6. Não é para fazer 2 vezes 3. Por favor, não vão confundir. Menos 7 elevado a 2. Aí o cara diz, é 14? Não, não é 7 vezes 2. É menos 7 vezes menos 7. Eu repito a minha base multiplicando do tanto de vezes que é o meu expoente. Tenho ali menos 1/5 elevado a 4, professor. É menos 1/5
vezes menos 1/5, vezes menos 1/5, vezes menos 1/5. Professor, dá 1 sobre 625, porque vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Professor, por que deu positivo se a base lá era negativa? Tem duas formas de eu analisar isso aqui. Eu posso fazer o jogo de sinal ou eu posso aprender que toda potência de base negativa e expoente par, o resultado sempre será positivo. Professor, e ali 0,1 elevado a 3? Ou professor, eu não sei fazer conta com número com vírgula e potência, não. É muito complicado. Pois eu vou te dar uma dica, e essa dica ela vai se estender a todas as outras funções que a gente ainda vai apresentar para vocês. Tudo, repita comigo, tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Então, uma orientação para você que não gosta de fazer conta com vírgula, é você pegar o número que está com vírgula lá, o número que está na forma decimal, escrever a sua representação fracionária e depois você operacionaliza. Ou multiplica, ou divide, ou calcula potências, ou calcula raiz. Isso ajuda muito. Você vai perceber que eu sempre vou ter esse mesmo procedimento no desenvolver das questões. Prof, entenderam? Alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Vamos lá, professor, o senhor está recordando um conteúdo lá do ensino fundamental, que a gente foi ver esse conteúdo a primeira vez lá no ensino fundamental. E, professor, quando eu tenho uma potência onde o meu expoente é negativo, tipo, eu tenho aqui 2 elevado a menos 3 e eu tenho aqui 3/5 elevado a menos 2. Quando o teu expoente é negativo, professor, como é que resolve a potência? Gente, toda vez que o seu expoente... Deixa eu apagar esse aqui, já eu escrevo de novo. Toda vez que o teu expoente, professor, for negativo, você inverte a base da potência e o expoente se torna positivo. Professor, eu que estou chegando agora, estou vendo mais gente chegando agora, se conectando pelo YouTube, pelo IPTV. Qual que é o assunto, professor? Função exponencial. Agora, o que é que os alunos dizem para mim que é difícil? As contas. E a gente está conversando aqui com vocês que a conta, a operação matemática que eu irei precisar mesmo é saber trabalhar com a potência. Então, eu estou em constante questionamento com vocês aqui. Sabe calcular potência? Sei. Não sei calcular a potência? Você tem que colocar para mim ali qual é a sua dúvida, para a gente não dar continuidade e haver um acúmulo, professor, tá, de dúvidas, e lá na frente você vai dizer, professor, não entendi esse negócio, não. Como é que eu vou entender agora? Tem que perguntar, gente. Vamos lá. Professor, um número, qualquer que seja ele, é uma fração. Uma fração é aquela que tem um numerador, que tem um denominador, mas quando eu não enxergo o denominador, professor, este vale exatamente 1. Então, eu inverto aqui, professor, quando o expoente é negativo, vai ficar 1 sobre 2. E quando você inverte a base da potência, o teu expoente se torna positivo. O processo inverso também é válido. Agora, você resolveria isso aqui, ó. 1 elevado a 3 é 1, e o de baixo, 2 elevado a 3, é 8. Daria 1/8. Dúvidas? Se eu colocasse para você 3/5 elevado a... Como é que resolve isso aqui? Professor, inverte. O senhor tem aí 3 sobre 5, vai ficar 5 sobre 3. Inverti. Quando eu inverto a base, o meu expoente fica positivo. Vai ficar 5 elevado a 2 dá 25, e embaixo 3 elevado a 2 dá 9. Beleza? Opa, Grande Alencar, bom dia, querido, seja bem-vindo. Estamos revisando potenciação para adentrarmos no conteúdo novo, que é função exponencial. Preciso eu saber trabalhar com potências e suas propriedades. Então, temos aí alguns exemplos onde vocês podem estar visualizando como que eu realizo a operação com uma potência de expoente negativo. Inverte a base e o meu expoente fica positivo. Bacana? Prof, que mais? Que mais que eu tenho que recordar, professor? Olha só,
Tem as propriedades ainda. Mas antes da gente iniciar, eu quero fazer algumas contas com vocês. E eu queria que vocês que estão conectados, tem gente pelo YouTube, estou vendo aí, eu quero a participação de todos. Pessoal pelo IPTV também, estou vendo que tem muito polo conectado, vamos participar. Vamos lá, por mais simples que seja, professor, eu sei isso aí, isso é fácil, é easy, professor, não vou fazer isso aí não. Faz, gente, coloca pra gente aqui, é bacana a participação. Quanto que dá 2 elevado a 4? Vamos lá no chat. Aí eu vou já colocar a resposta. Se você não quiser participar e você achar que a sua resposta deu diferente da nossa, você coloca, professor, eu não entendi aquela lá, por que a resposta deu aquela, que a gente vai tentar justificar para você. Tá bom? Professor, 2 elevado a 4, dá quanto? Gabriel colocou para mim 16. Vocês que estão na escola, dá quanto? Dá 16 mesmo? Não é 8 não, viu, gente? Não, professor, não é para fazer 2 vezes 4, só lembrando, toda potência, se o senhor tem 2 elevado a 4, a tua base é 2. Tu vai repetir esse 2 do tanto de vezes que é o teu expoente, 1, 2, 3, 4. Agora tu faz a conta. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Foi? Beleza? Prof, letra A, 16. Quem não concordar, coloca para mim que a gente explica novamente. Professor, show Alencar, Gabriel Alencar participando. Tá faltando o pessoal dos polos. Estão calados por quê? Estão com vergonha, é? Não acredito não, gente. Fala sério. Primeira série, ensino médio, com vergonha ainda de participar. Professor, letra B. 1/2 elevado a menos 3. Acabei de falar com vocês. Quando o expoente da minha potência é negativo, como é que resolve? Como é que resolve quando o expoente é negativo? Professor, inverte a base e o expoente fica negativo. Tipo, professor, ali o senhor tem 1/2 a menos 3. O senhor vai inverter, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 3. Veja que o simples fato de você inverter a base da potência troca o sinal do teu expoente. Então vai ficar 2 sobre 1 elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, professor, é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, a resposta da letra B é exatamente 8. A resposta da letra B é exatamente 8. Se você que está acompanhando, você não entendeu por que é 8, vai lá e digita. Por quê? Porque quando eu começar a função exponencial, as contas que vocês terão que fazer para resolver as questões são potências. São potências. Então, a maior parte dos alunos que diz para mim que está achando o conteúdo de função exponencial complicado, difícil, eu costumo dizer, gente, você sabe fazer as contas, as operações, principalmente, você sabe fazer o cálculo da potência? Porque se não souber, vai dizer que o conteúdo é difícil, sim. Professor, resolvi a letra B. Vamos para a letra C, professor. Deixa eu limpar aqui. A letra C, você tem novamente um número cujo expoente é um número negativo. O senhor tem ali 2 elevado a menos 3. Esse 2 aqui embaixo dele é 1, viu, gente? Então, como o expoente é negativo, o senhor inverte. Vai ficar 1 sobre 2 e o expoente, como eu inverti, passa a se tornar positivo. Não é isso? Ó, o José William também participando. Show, José William. Eu quero é isso mesmo. Eu quero é isso mesmo, todos participando. Ah, professor, não estou conseguindo participar aqui da escola não, está com um problema aqui o computador. Cara, se você tiver aí com acesso à internet, acessa a aula pelo chat do YouTube também. Acessa, você quer participar? Abre pelo YouTube, você vai botar aí, canal Educação, acesso a aulas, aula ao vivo, ensino médio, primeira série manhã. Aí você procura o link, você vai ser direcionado direto para o YouTube, abre o chat e vem participar com a gente. Professor, a potência aqui, quando eu tenho uma fração, o expoente ele calcula tanto o numerador quanto o denominador. 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3 é 8, professor. Letra C, professor, é 1/8, professor. A letra C
é 1/8. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho da resposta. Aqui é 8 e aqui é 1/8. Só para caber direitinho. Professor, letra D. Ah, professor, D é só uma fração mesmo. 1/5 elevado a 3. 1/5 elevado a 3. Esse expoente 3, ele é tanto para o numerador quanto para o denominador. 1 elevado a 3, professor, é 1. 5 elevado a 3, quanto é que vai dar 5 elevado a 3? Professor, é 5 vezes 5 vezes 5 de novo, que vai dar 125. Então, a resposta da letra D é 125 avos. Bateu? Letra E, professor. 0 elevado a 10. Quanto é que dá 0 elevado a 10? Professor, 0 elevado a 10 é 0, professor. 0 elevado a qualquer expoente é 0. Não vai confundir com o número elevado a 0. São duas coisas diferentes. Se eu tenho 2 elevado a 0, se o expoente for 0, o resultado é 1. Beleza? Agora, se for o 0 elevado a um número, o resultado é 0. De boa? Deu certo aí? Vamos continuar. 2,5 elevado a 2. Gente, 2,5 elevado a 2 é a mesma coisa que 2,5 vezes 2,5. Aí você teria que fazer essa conta aqui, gente. 2,5 vezes 2,5 dá exatamente 6,25. Você está percebendo que o que a gente está apresentando de início para vocês é a base da matemática que vai fazer com que a gente desenvolva o conteúdo da melhor forma possível. Ou seja, se você não sabe operacionalizar, pergunta aí para a gente esclarecer nas dúvidas logo, tá bom? Professor, então aqui vai dar 6,25. Professor, ali o senhor tem 1 milhão elevado a 0. 1 milhão elevado a 0. Show, José William. Participou lá certinho. 1 milhão elevado a 0. E meu diretor, tá uma diferença de delay, IPTV e YouTube? Tem, não tem? O YouTube tá mais na frente um pouquinho, né? Ah, tá certo. É porque às vezes demora os meninos para responder. Acho que os meninos que estão respondendo, eles estão pela escola. Só que estão respondendo pelo YouTube. Beleza, olha só. Professor, aqui o resultado dá exatamente 1. O resultado dá exatamente 1. Não é isso? Show José William, dando show também aqui. E aquele último lá, professor, 1/5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Professor, de boa. Posso contar que vocês entenderam aí? Posso contar que vocês entenderam? Querem perguntar? Aqui foi só o cálculo da potência de um número. Professor, o que mais eu tenho que saber além de calcular potências? Meus amores, eu tenho que saber as propriedades. Como também eu tenho que saber resolver cálculos de potências em expressões. Eu tenho que saber calcular valor numérico, operacionalizar, eu tenho que saber tudo relacionado à potência. Então, vamos lá. Lá deu 1/5. Tava certo, não tava não, Gabriel? Tava certo que você tinha colocado, Gabriel. 1/5, tá lá. Tá certo. Não entendeu? Opa, pronto. Agora, Will, deixa eu voltar para você. Cara, lá o 2,5 ao quadrado, você tem um número decimal, tá bom? Deixa eu fazer ele aqui para você, ó. 2,5 ao quadrado. Como é que resolve a potência? Eu pego a base, Will, que é 2,5 vezes 2,5. Se fosse elevado a 3, era 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Então, professor, eu vou ter que fazer essa conta aqui, ó, Will. Como é que a gente vai fazer essa conta? Multiplicar 2,5 vezes... Como é que a gente multiplica número com vírgula? Gente, de início,
a gente multiplica como se esses números não tivessem a vírgula. Então, é como se fosse 25 vezes 25. Faz a multiplicação comigo. 5 vezes 5 dá 25, coloco 5, sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, com o 2 que subiu dá 12. Aí eu boto igual. 2 vezes 5 dá 10, coloca o 0 e sobe 1, professor, agora. 2 vezes 2 dá 4, com 1 que subiu vai dar 5. Somando aqui, não é? 5, 2, 6. 625. Só que os números que nós tínhamos não era 25, era 2,5. Agora eu vou ter que colocar a vírgula nessa resposta. Como é que vai ficar a vírgula nessa resposta? Eu vou contar a quantidade de casas decimais que cada um dos fatores envolvidos na multiplicação tinha. Tipo, no primeiro número, o 2,5, ele tem uma casa decimal. Tem uma casa decimal. Professor, o que é casa decimal? É a quantidade de dígitos que vocês... Deu certo? Pronto. É a quantidade de dígitos que você tem depois da vírgula. Só para finalizar aqui, pode ser que outro colega tenha sentido a mesma dificuldade. O professor aqui também tem uma casa, dá um total de 2 casas decimais para a gente voltar. Aí vem lá, ó, 1, 2, professor, vai dar 6,25. Esclarecido? Perfeito. E agora, professor, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Substituição, gente. Ele está dizendo para mim que o valor do meu x é igual a quanto? Menos 1. Então, meu trabalho aqui é colocar o menos 1 aqui, o menos 1 aqui, o menos 1 aqui e operacionalizar e fazer a nossa conta. Quem que já chegou no resultado já pode postar. Prof, vai ficar 3 vezes o valor do x, que é menos 1, vai ficar elevado a 3, menos 2 vezes o valor do x de novo, que é menos 1, só que agora está elevado a 2, menos o valor do x, que é menos 1, mais 5. Veja se você entendeu. Onde tinha o valor do x, onde tinha a letrinha x, nós substituímos por menos 1. Agora conta. Conta, conta e conta. Dá quanto, Gabriel? Deu quanto? Ah, você ainda está finalizando aí, né? Você ainda está finalizando. Deu 1 certinho? A conta toda? É? Vamos ver aqui. Professor, em toda conta, eu lembro que a tia lá antigamente, disse que tinha uma ordem resolutiva que tinha que ser obedecida. Quando eu digo ordem resolutiva, em uma expressão, primeiro, preste atenção, primeiro nós resolvemos todas as potências e raízes, para depois nós resolvermos as multiplicações e as divisões, para depois resolvermos as adições e as subtrações. Então, eu tenho que obedecer essa ordem resolutiva. No caso, primeiro as potências, professor. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1, professor. Porque é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Fazendo o jogo de sinal dá menos 1. Menos 2 vezes o menos 1 ao quadrado, professor, que vai dar 1 positivo, professor. Expoente é par. Até comentei com vocês agora há pouco, toda a potência de base negativa, expoente par, o resultado dá positivo. Toda potência de base negativa e expoente ímpar, o resultado vai dar negativo, desde que esse menos esteja dentro do parêntese. E o outro lá, professor, eu já posso eliminar o parêntese. Menos com menos dá mais 1, mais 5. Fazendo a multiplicação, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais 1, mais 5, repetindo. Agora é só fazer a conta ali, professor. Menos 3 menos 2 dá menos 5. 1 mais 5 dá 6.
menos 5 mais 6, olha só, caraca, professor, essa conta toda só para dar o resultado 1, era a mesma coisa se tivesse dado 0. Quando dá 0, o aluno dizesse para mim, Ave Maria, professor, esse monte de conta para dar 0? Pois é, mas esse aí deu 1, pelo menos não deu 0. Dúvidas? Perguntem, professor, eu não entendi por que deu aquele resultado lá, como é que o senhor chegou naquele 3, como é que o senhor chegou naquele 2, é só você perguntar. Tudo bem? Professor, já estou vendo função exponencial? Basicamente, sim. Aqui é a fundamentação para que você realize todos os processos que a gente ainda vai apresentar para vocês. Vou para a próxima. Vamos lá, então. Professor, já sei trabalhar com potências. Para facilitar, quando eu digo facilitar, é diminuir o tamanho da tua conta. Para que você não faça tanta conta, você tem que recordar comigo as propriedades da potência. As duas mais usuais, então, essas vocês não podem esquecer jamais. Qual que é a primeira propriedade da potência? Repete comigo. Na hora que eu falar que você vai lembrar. Produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base, professor. Como é que funciona? Conserva a base e soma os meus expoentes. Então, se eu colocar 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 5, nós temos um produto, que é a multiplicação de potências que tem a mesma base. Como é que a propriedade funciona? Ela diz que você não precisa resolver as duas potências em separado. Você pode simplesmente repetir a base e fazer o que com os expoentes? Somar 2 mais 5, 3 elevado a 7. Produto de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Deixa eu colocar mais exemplos aqui para vocês. Olha aí. Olha esse monte de exemplo. Eu tenho ali 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 5. Eu quero só que você aplique a propriedade da potência. Multiplicação, né, professor? Quando é produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, professor. Se for produto, se for multiplicação. Então, aqui, professor, vai ficar 5 elevado a 8. Tudo bem? Precisa resolver, professor? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Não, agora não. Eu quero só que você entenda o que tem que fazer com a propriedade. Naquele segundo exemplo, logo abaixo. 3 vezes 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 3. Vai dar quanto? Professor, aquele primeiro 3, eu não estou enxergando o expoente. Cara, não, professor. Não estou enxergando o expoente dele. Se eu não estou enxergando o expoente, professor, não quer dizer que ele não exista. Ele vale 1. Todo número tem expoente. Todo número tem expoente. Sério, professor? Seríssimo. Se todo número tem expoente e eu não enxergo ele, é sempre 1? É sempre 1. Então, ali, professor, a resposta vai dar 3 elevado a quanto? 1 mais 2 mais 3. Professor, vai dar 3 elevado a 6, professor. Simples? Perguntem. Professor, e ali, quando é com fração? Gente, do mesmo jeito. Você só tem que ter o cuidado de verificar se a base é a mesma. Não é menos um meio, menos um meio, menos um meio. Nós temos, então, produto de potências de mesma base. Conserva a base, que é menos um meio, e faz o que com os expoentes, professor? Soma. Soma os expoentes. Quando eu estou multiplicando, quando for produto de potência de mesma base, quando for multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 5, 7, 7 mais 3, deu menos um meio elevado a 10. Essa é a propriedade mais famosa, é a primeira propriedade. Segunda propriedade, professor, é o raciocínio inverso. Ao invés de eu ter o produto de potência de mesma base, nós temos agora divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai.
subtrai os expoentes. Conserva a base e subtrai os expoentes, quando for divisão. Então, se eu pedir para você fazer algumas dessas contas para mim, quanto é que dá 7 elevado a 3, 7 elevado a 5, dividido por 7 elevado a 3? Quanto é que dá 3 elevado a 10, dividido por 3 elevado a menos 2, dividido por 3 elevado a 3? Prof, vamos lá. Já já a gente faz aquela da fração. A primeira, 7 elevado a 5, dividido por 7 elevado a 3, dá 7 elevado a quanto? O que é que eu vou fazer? Aqui é divisão, né, professor? É divisão de potências de mesma base. O que é que faz com os expoentes? Subtrai 5 menos 3 vai dar 2. A resposta seria 7 elevado a 2. Que caso necessite resolver, ia dar 49. Isso mesmo, Gabriel. A lá de baixo, professor, 3 elevado a 10, dividido por 3 elevado a menos 2, dividido por 3 elevado a 3. Gente, não é divisão? É, professor. O que é que você faz com os expoentes? Subtrai. Professor, mas tem um expoente que é negativo. Qual foi a orientação durante todas as aulas que a gente já teve, quando eu preciso fazer uma conta com um número negativo? Gente, você coloca ele dentro de um parêntese. Para quê? Para que você possa realizar corretamente o respectivo jogo de sinal. Se eu sei que a propriedade diz que a gente subtrai os expoentes, o que a gente vai ter aqui, professor, é 3 elevado a 10 menos, vou abrir um parêntese para botar o segundo expoente, menos o outro expoente. Quanto é que vai dar, professor? Vai dar 3 elevado a 10, por conta do jogo de sinal, vai ficar mais 2 menos 3. Vai ficar 3 elevado a 12 menos 3. 12 menos 3, 9, 10, 11, 12. Vai dar 3 elevado a 9, professor. Entendeu aí, Gabriel? 3 elevado a 9. E aquele último, professor? Menos 1 meio elevado. O que é que eu vou fazer com os expoentes? Subtrair. 5 menos 3 dá 2. 2 menos 2, ó. Vai dar 1 meio elevado a 0. Menos 1 meio elevado a 0. Então já foram duas propriedades. Querem fazer alguma pergunta? Primeira propriedade, se eu tenho produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Se eu tenho divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Pronto, professor. Tem mais propriedade? Tem, meus amores. Algumas muito necessárias para o desenvolvimento do conteúdo. Quais, professor? Eu tenho a propriedade da potência de uma potência. Eu tenho a propriedade, professor, da distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Eu tenho mais propriedade. Eu tenho a distributiva da potenciação em relação à divisão. E eu tenho, professor, a potência de expoente fracionário. Professor, como é que funciona cada uma dessas novas propriedades? Porque aquela, quando multiplica, eu somo os expoentes. Quando eu divido, eu subtraio os expoentes. Como é que funciona cada uma delas? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Opa! Se eu pedisse para você trabalhar potência de potência, você vai reconhecer ela facilmente, porque você vai ter 3 elevado a 2 elevado a 4, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de potência de potência. Por quê, professor? Se eu tenho dois expoentezinhos ali, ó, você tem um expoente dentro do parêntese, se eu tenho um expoente fora do parêntese. A potência de potência diz que para você aplicar a propriedade, basta que você multiplique os expoentes, ou seja, a resposta aqui vai dar 3 elevado a 8. Você entendeu? A resposta vai dar 3 elevado a 8. Potência de potência. Como é que eu reconheço? Professor, se eu tenho uma potência, tenho parêntese e tenho outro expoente fora. Certinho?
Agora tem essa aqui, a distributiva em relação à multiplicação e a distributiva em relação à divisão, que o raciocínio é muito parecido. Como assim, professor? A primeira propriedade, eu disse para você o seguinte, produto, escute bem, produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Aqui a distributiva e a distributiva em relação à multiplicação e à divisão, diz que eu tenho produto de potências, só que não de mesma base, de mesmo expoente. Tipo, eu coloco para você 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Eu posso somar os meus expoentes aqui? Não, professor, porque se eu tenho um produto de potências que não são potências de mesma base, mas são potências de mesmo expoente. A propriedade da distributiva em relação à multiplicação diz que esse tipo de produto, por ter o mesmo expoente, você pode escrever ele 2 vezes 5 e elevar a um único expoente. Ou seja, ao invés de eu ter 2 elevado a 3, 5 elevado a 3, eu posso dizer que eu tenho 2 vezes 5 elevado a um único 3. Ou seja, professor, eu tenho 10 elevado a 3. A mesma coisa vai acontecer para a distributiva em relação à divisão. Você vai ter divisão de duas potências, não de mesma base, mas de mesmo expoente, professor. A propriedade diz que você pode fazer essa divisão e colocar apenas um expoente. E para fechar, a mais importante destas que eu acabei de apresentar, a potência de expoente fracionário. Essa daqui é que me ajuda com os logaritmos. E professor, muito. Vê só. Toda potência, professor, onde o meu expoente for uma fração, tipo, eu posso colocar 8, por exemplo, elevado a 2/3. Gente, toda potência que o expoente é uma fração, ela vira uma raiz. Ou uma raiz pode se transformar em uma potência de expoente fracionário. Como é que funciona isso? O denominador da tua fração, ele se torna o índice do radical. Ou seja, aqui vai se tornar a raiz cúbica, professor. O 8 vai para dentro da raiz e o numerador da tua fração se torna o expoente do radicando. Vai ficar 8 elevado a 2, porque esse 2, ele vem para cá. Lembrou? Todas essas propriedades foram apresentadas para vocês, ou deveriam ter sido apresentadas para vocês, no decorrer do ensino fundamental. A primeira vez que vocês têm contato com potências é no 6º ano, vocês têm potências de números naturais, no 7º ano, potência de número inteiro, no 8º ano, potência de números racionais, e quando chega no 9º ano, potência de números reais, ou seja, você finaliza o ciclo operacional. Recordei? Então, vamos lá. Se você está sentindo dificuldade nessa parte aí, a gente já tem que tirar um horáriozinho de estudo para aprender a calcular potência, bem como reconhecer e aplicar as suas respectivas propriedades. Por quê, professor? Porque eu preciso dessas propriedades e do processo resolutivo para entender função exponencial e logarítmica. Vamos fazer algumas questões? Responde comigo. Quanto que é o dobro de 2 elevado a 5? Como é que vocês fariam para achar o dobro de 2 elevado a 5? Como que seria? Professor, o dobro de 2 elevado a 5? Eu resolvo 2 elevado a 5 e dobro? É assim que vocês fariam? Gente, para mim achar o dobro de 2 elevado a 5, passei sem querer, letra A. O dobro de 2 elevado a 5, professor, quando eu quero o dobro, eu multiplico algo por 2. Professor, dá para aplicar a propriedade aqui, ó. O dobro de 2 elevado a 5 é pegar o 2 elevado a 5 e multiplicar por 2. Só que quando eu fiz isso, eu estou enxergando produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. É 2 elevado a 6. Posso deixar na forma de potência sem resolver? Pode.
A não ser que você esteja numa questão objetiva e lá nas alternativas você não encontre a solução na forma de potência. Letra B, professor. Eu quero o quádruplo de 2 elevado a 5. Gente, para mim achar o quádruplo de qualquer coisa, eu multiplico por 4, professor. Lembra que eu comecei a aula dizendo para você que você sentir qualquer tipo de dificuldade numa situação, problema que envolve a potência, que envolve a função exponencial? Repete comigo aqui. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Aquele 4 ali, eu acho que você já sabe até quanto que ele vale na forma de potência. Professor, 4 aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, a nossa conta aqui seria 2 elevado a 5 vezes o 4, que é 2 elevado a 2. Temos novamente produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Vocês entenderam? Entenderam aí? Deu certo? Professor, se eu quisesse fazer 2 elevado a 7, era 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso ia dar bem grandão, gente. Prof, pois responde comigo aí. E essas aqui? Quanto é que vai dar o resultado dessas contas que eu acabei de colocar para vocês aí? Letra A, professor. Quanto é que dá 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 3? Dá quanto? Letra B, professor. Quanto é que dá 6 elevado a 0 dividido por 6 elevado a menos 3? Quanto é que dá, professor? Está aqui, letra C. Menos 0,5 elevado a 10 dividido por menos 0,5 elevado a 9. E quanto é que dá? Letra D. 11 elevado a menos 5 dividido por 11 elevado a 3. Você está vendo que eu coloquei um montão de potências que tem expoente negativo? Tá. Toda vez que você for precisar operacionalizar com uma potência, no caso com o expoente, que ele é negativo, você coloca esses expoentes dentro de um parêntese para que vocês realizem corretamente os jogos de sinais. Na letra A, professor, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 9 menos 3 dá 6. Está resolvida a letra A. Na letra B, professor. Opa, tranquilo, tranquilo. Vai lá, boa aula, Gabriel. Olha só, aqui eu conservo a base e subtraio os expoentes. Professor, mas como é que eu vou subtrair 0 de menos 3? Cara, vai ficar 0 menos... Aí você tem que subtrair, não é do menos 3? Coloca o cara dentro de um parêntese para fazer o jogo de sinal. Vai ficar 6 elevado a 0 mais 3. Professor, que vai dar 6 elevado a 3 positivo. Professor, letra C, professor. Conserva a base, subtrai os expoentes, vai dar 10 menos 9, dá 1. A outra aqui, professor, quanto é que vai dar? Conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar menos 5, menos 3. Vai dar 11 elevado a menos 8. Perguntem. Perguntem. Entenderam as contas? Eu só estou recordando potências, professor. Só estou recordando potências com vocês. A aula é aula base para darmos início à função exponencial. Então, tenho que saber calcular potência, tenho que saber aplicar propriedades. Professor, quanto que é a metade de 2 elevado a 20? Gente, para mim achar a metade de um número, não é 2 elevado a 10 não, tá bom? Isso aqui causa uma certa confusão. Para mim achar a metade, eu pego um número e divido ele por 2, professor. Para mim achar a quarta parte, eu pego o número e divido por 4. Professor, na letra A, o senhor tem 2 elevado a 20 para dividir por 2, que é 2 elevado a 1.
O senhor tem aí a propriedade, professor, divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 20 menos 1 vai dar 19. Então, por incrível que pareça, a metade de 2 elevado a 20 é 2 elevado a 19, que eu dividi por 2. A metade de 2 elevado a 20 não é 2 elevado a 10, é 2 elevado a 19. E a letra B? Aí, professor, a letra B. Professor, dividido por 4, escreve o 4 na forma de potência. Vai ficar 2 elevado a 20, o 4 eu sei que é 2 elevado a 2. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 20 subtraído de 2, a resposta vai dar 2 elevado a 18. Tranquilo? Estou só aquecendo. Vamos lá, professor. E para mim escrever número em potência de base 10, vocês ainda lembram? Como é que eu escrevo um número na forma de uma potência de base 10? Eu acho que a gente já até viu notação científica esse ano, não viu não? Ou se não, vocês viram com o professor Rafael nas oficinas. Não é o professor Rafael que acompanha vocês na oficina? Eu acredito que sim. E aí, gente? E aí? E aí? Quanto é que é 1000 na forma de uma potência de base 10? Professor, 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Professor, 0,001. Professor, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Só para lembrar vocês, com relação à potência de base 10, se o número que eu estou transformando para a potência de base 10 for um número maior que 1, ele terá expoente positivo. Se o número que eu estou tentando transformar, professor, for um número menor que 1, este terá expoente negativo. Eu até costumo colocar para vocês que para transformar em potência de base 10, esses números aí específicos, é só você contar quantos zeros tem o número. 10, o 1000 lá, professor, tem 3 zeros, 10 elevado a 3. O B ali também tem 3 zeros, professor. Ó, se o senhor contar ali, tem 3 zeros à sua esquerda. Então, vai ser menos 3. Ah, professor, então eu acho que eu já peguei a manha. Então, esse aqui vai ser 10 elevado a 4. E esse aqui, professor, vai ser 10 também, só que elevado a menos 4. A letra E, professor, na forma de potência é 10, tem quantos zeros? 6. É 10 elevado a 6. E o da letra F, os zeros, é um número menor que 1, ele vai ter expoente negativo, 10 a menos 6. Como eu falei anteriormente, se você não estiver entendendo, qualquer um deles vai lá e coloca para mim. Já já vocês vão ver a importância da revisão que a gente está fazendo com vocês. Prof, e quando o número não começa com 1? Tipo, aquele 5.000 ali, professor, é a mesma coisa que 5 vezes 1000. Professor. E 5 vezes 1000, 1000 eu sei, que é 10 elevado a 3. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 3. Esse aqui, professor, é 7 vezes 100, professor. Deixa eu ver se eu coloquei separado. Coloquei não. Que é a mesma coisa, professor, que 7 vezes 10 a 2. Esse 34.000, professor, é 34 vezes 1000. Professor, é a mesma coisa que 34 vezes 10 elevado a 3. Seguindo o exemplo, a letra C é 37 vezes 10.000. Professor, esse aqui vai dar 37 vezes 10 elevado a 4. Professor, é só contar os zeros, não é verdade? Só contar os zeros. Esse último aqui, professor, é 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 vezes 10 elevado a 9. Também tenho que saber fazer essa conversão de unidades aí, ó. Aliás, essa representação na forma de uma potência de base 10. Entenderam? Pronto, professor. Entenderam? Recordamos. Agora que eu recordei com vocês o cálculo da potência, a gente já pode conversar um pouquinho sobre função
exponencial. E a gente vai começar tentando te passar tanto a definição quanto a aplicação. Quando que eu utilizo isso na minha vida? É aquela pergunta que não quer calar. Vocês sempre perguntam isso para o professor. Professor, onde é que eu uso isso na minha vida? Dependendo da sua área de atuação, já já você está no mercado de trabalho, já já você está desenvolvendo uma profissão, área de saúde, área de segurança, área de administração, área de construção. Será que eu uso aonde? Professor, tem muita coisa que esta função exponencial, ela me ajuda no meu dia a dia, de forma direta ou indireta, e às vezes a gente nem se dá conta. A gente vai dar uma pausazinha, pausa, não vai embora, super rápido, só para a gente tomar aquela água. A gente volta já já com função exponencial, definições e aplicações. Até já.